Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero louvar o Senhor junto com você. Você pode cantar junto comigo essa canção e agradecermos o Senhor nesse culto de ação de graças com mais um ano do aniversário desta amada igreja. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação, vida eterna concedestes ao morrer. Cante. Não sei como agradeceste pelo que fizestes a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Se você tem que agradecer ao Senhor, vamos fazer um coro. Fique de pé. Graças, Senhor. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste tudo a mim. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Aleluia. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aleluia. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Só as irmãs cantando, graças. Só os homens e as irmãs orando. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Pela vida desta igreja, te damos graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Aplauda o Senhor. Só Ele é a honra agora, aleluia. Amém. Pode se sentar. Glória. Bem, graça e paz a todos. Nós estamos aí chegando de Covid e viemos aqui porque havia no nosso coração também o desejo de estar aqui pela segunda vez, porque já estive aqui numa outra oportunidade, não pregando, mas visitando o pastor Dejuci, que é nosso amigo. E na ocasião passei muito rápido. Dessa vez agora, aprove a Deus permitir que estivéssemos aqui trazendo a palavra. Pois bem, queridos, nós queremos parabenizar a igreja pelos seus 17 anos, né? De certa forma,
já conhecíamos um pouco da história dessa igreja e sabemos que essa igreja já passou por muitas lutas, como todas, né? Mas hoje, quando o pastor Dejaci foi então designado para assumi-la, eu disse: pastor, o senhor vai para o lugar certo, eu sei que o senhor vai fazer um bom trabalho lá, porque eu, conhecendo ele como nós conhecemos, e sabendo da necessidade de um pastor muito sério, eu falei: é o casamento perfeito. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês todos, que estão nas mãos do Senhor e nas mãos de um pastor também, que é de oração e que é dinâmico. Nós estamos ali em Rio Verde, eu quero agradecer o pastor Ronei conosco, o seminarista Enéas conosco também, e o seminarista Sandro conosco, que vieram nos acompanhando aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Isaías, capítulo 51, uma data de aniversário, o Senhor colocou no meu coração para falar sobre os gigantes da fé. Tá? Esse é o título que nós escolhemos para essa mensagem. Isaías capítulo 51, estarei lendo apenas o versículo 2 e depois vamos para Gênesis 12. A palavra do Senhor diz aqui no livro do profeta Isaías: olhai para Abraão, Isaías 51, 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Queridos irmãos, só esse texto seria suficiente para nós fazermos um sermão textual, um sermão de 3 pontos. Vamos agora para Gênesis, no capítulo 12, um texto conhecido da igreja. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do teu Filho amado, estamos aqui nesta noite, noite de festa, de júbilo, de grande alegria, onde a tua palavra será declinada aos corações e onde o crescimento, onde o alimento espiritual derramado em nós através do teu Santo Espírito nos permitirá fortalecimento, Senhor, rejuvenescimento da nossa força, da nossa fé, e a tua graça poderá sempre, Senhor meu Deus, estar sobre cada vida, sobre cada coração, em especial sobre esta igreja que agora com 17 anos, Senhor, caminha para a sua maioridade, para a sua maturação, para que possa alargar as fronteiras e crescer cada vez mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Queridos irmãos, gigantes na fé, por que eu escolhi esse texto? Na verdade, eu escolhi esse texto e esta mensagem hoje à tarde eu estaria falando sobre a felicidade na medida exata, mas achei melhor trazer um texto novo, uma palavra nova. Eu vou falar de fé, vou falar de grandes na fé, porque eu sei que essa igreja é grande na fé. E eu sei que essa igreja, pastor, perante o Senhor é um gigante na fé. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 11, diz que Abraão é o pai de todos na fé. Se você olhar em 2 Crônicas 27, Isaías 41, 8 e Tiago 2, 23, você vai ver por 3 vezes, em 3 partes distintas da palavra, o Senhor chamando Abraão de amigo. Abraão é o único homem
que Deus chama por 3 vezes na Bíblia de amigo. E a própria palavra de Deus diz que Abraão é o meu pai na fé e também é o teu pai na fé. E aqui em Isaías que nós lemos, capítulo 51, versículo 2, a palavra de Deus diz que ele chamou Abraão, ele abençoou e ele multiplicou. E quando ele tudo isso fez, Abraão era só. Isso nos remete àquele ensinamento da palavra que diz: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, o próprio Jesus se faz presente. O nosso Deus é um Deus que está acostumado a pegar pequenas coisas e transformar em grandes projetos. Esta igreja, eu sabia e eu sei, e eu vou repetir da parte do Senhor aquilo que me foi revelado. Ela vai crescer de uma forma que vocês não têm noção. Quando eu cheguei aqui e perguntei, pastor, o senhor já quebrou a parede do fundo? Ele falou, ainda não. Então não só há esperança, como há segurança e certeza. Em breve, o Senhor permitirá quebrar essa porta, essa parede do fundo, porque não vão caber as pessoas que virão para cá. Sabe por quê? Porque vocês são gigantes na fé, grandes na fé, filhos de um homem na fé, de um homem chamado Abraão, Ibrahim, que era amigo de Deus e que continua, através desse processo, nos dando e nos alimentando em fé. É importante nós conhecermos um pouquinho de Abraão para falarmos de igreja. Quando nós olhamos para Abraão, muita gente lembra do povo de Israel. Não. Eu, quando olho para Abraão, eu lembro da igreja. Porque o povo de Israel é uma dispensação que não nos diz respeito agora, mas a igreja sim. E a palavra de Deus é muito clara. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, ela foi feita para crescer, e quando ela não está crescendo, tem alguma coisa errada. Os filhos na fé, os gigantes na fé, possivelmente não estão tão gigantes assim, mas como eu venho falar para uma igreja seleta, para um público seleto, eu sei que Deus vai estar operando nas mentes e no coração. Então eu peço que você preste atenção, que você possa beber cada palavra que for falada aqui, porque ela não só alimenta a tua alma, como também traz edificação para o teu espírito. Queridos irmãos, a distância que havia entre Abraão e Noé era de mais de 350 anos. Quando Abraão, então, foi chamado, distava de Noé aproximadamente 350 anos. Abraão é descendente de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que juntamente com suas esposas sobreviveram ao dilúvio, cataclisma de ordem universal, que pegou todo o planeta, dizimou toda a vida, e somente aquilo que estava dentro da arca é que realmente foi salvo de uma destruição. Aquela arca se tornou uma bolha de sobrevivência, e por conta disso é que o filho de Noé, Sem, na sua 10ª geração, gerou um homem chamado Abraão. Ele viveu 175 anos e ele foi pai de Isaac e também de Ismael. Abraão, aos 127 anos, ficou viúvo de Sara. Casou-se com uma mulher chamada Ketura, com a qual teve 6 filhos. É pai dos árabes também, é pai dos midianitas e dos amalequitas, e ele é, com certeza, o maior patriarca que a Bíblia já viu. Um patriarca que está acima de Jacó, que está acima de Isaac, que está acima de Jó, porque Jó também era um patriarca. É importante nós deixarmos claro para vocês que quando nós falamos que Abraão é o pai na fé, a impressão que dá é que ele já nasceu um gigante na fé, mas ninguém nasce gigante em nada. Tudo começa pequeno. E o nosso Deus, ele é artífice de produzir do nada.
No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas. E a Bíblia diz que ele nesse contexto disse: haja luz. No meio do nada, Deus faz a luz. Então você vai ver sempre Deus criando a partir do nada. E esse criar a partir do nada é exatamente o que Deus deseja fazer com a nação de Israel e, consequentemente, com a igreja. Porque a plataforma sobre a qual repousamos é a nação de Israel. E a igreja, que é a nova aliança, a Brit Hadashah, ela se encontra exatamente sobre uma plataforma de uma nação e de um homem que é pai na fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ao que parece, o grande homem da fé, o amigo de Deus, fez exatamente como Deus mandou. Mas não foi assim. Ele não saiu da terra, ele não saiu da parentela, e ele não saiu da casa do pai Terá. Se você for fazer um estudo aprofundado, você vai perceber que lá em Gênesis 11:31, quem sai, na verdade, é o pai, tira o filho de Ur dos caldeus e leva ele para uma terra chamada Harã. Então Abraão não obedeceu de imediato. Os 3 mandamentos que o Senhor deu para ele caiu no esquecimento, ou não foi então levado a sério, e ele então não fez como Deus havia dito. Então o nosso pai na fé um dia foi criança na fé. O nosso pai na fé um dia vacilou. E o nosso pai na fé cresceu assim como nós também temos crescido. Pois bem, quando nós falamos de Billy Graham, normalmente nos vem à mente um homem que é um baluarte na fé, um homem que deixa um legado para o nosso mundo inquestionável. Mas Billy Graham nem sempre foi assim. Quando nós falamos de John Wesley, normalmente nos vem o grande avivamento na Inglaterra, no século XVIII, a partir do seu nascimento em 1703. Mas você vai ver que o John Wesley, aquele que deu origem ao avivamento da Inglaterra e que deu origem à igreja metodista, nem sempre foi um grande homem de fé. Foi um homem que também vacilou, mas que Deus, trabalhando com ele, permitiu que ele se tornasse uma referência avivalística para os séculos das eras vindouras. Abraão, então, acompanhando seu pai e a sua mulher, naquele tempo ele não se chamava Abraão, mas Abrão, e a sua mulher não se chamava Sara, mas Sarai, com 75 anos, sai de Ur dos caldeus e não vai para a terra que Deus havia dito. Ele vai para uma cidade próxima chamada Harã. E ali, se instalando ali, o seu pai veio a óbito. Mas Abraão também estava com o seu sobrinho. E o seu sobrinho, juntamente com a sua esposa, a partir da morte do pai, é que Abraão, então, verdadeiramente sai da terra, sai da parentela e vai para uma terra, na casa dos pais, e vai para uma terra. Queridos irmãos, você olha nessa trajetória, quando você olha Abraão, você vai perceber que ele é um tipo de crente. A nossa vida é assim. Existe algo mais importante para um homem do que a terra em que ele nasceu? Existe algo mais importante para um homem do que a família que ele nasceu? Existe algo para nós mais importante do que os nossos pais? São laços fortíssimos que nos prendem à localidade, que nos prendem à tradição e que nos prendem a uma cultura doméstica familiar. E quando Deus entra na nossa vida, Ele entra justamente para fazer mudanças. Porque se Ele entrando na nossa vida não fizer mudança, então Ele não é Deus. E sendo Deus, Ele
vai mexer na nossa estrutura espiritual, nas nossas crenças, nas nossas tradições, sabe? Em coisas que nós, às vezes, geramos como meio de conforto, zona de conforto, o Senhor vai trabalhar. Se alguém, pastor de Josi, ao vir para essa igreja, achar que pode continuar fazendo as mesmas coisas que fazia quando não conhecia Jesus, engana-te. Porque eu conheço esse pastor e sei que a mensagem dele de confrontação é a mensagem do Evangelho, é o sangue de Jesus derramado sobre as pessoas. E nós temos que aprender desde criança. Eu vejo que essa igreja é jovem, muitos adolescentes ali. Os adolescentes também precisam imprimir na sua vida uma certeza de que as coisas precisam caminhar para Deus. Abraão titubeou, ele vacilou, ele não foi imediatamente de encontro ao chamado para que Deus pudesse operar. Por conta disso, é que o filho que havia lhe sido prometido demora 25 anos para nascer, quando então ele sai da terra de Arã. Se você olhar para a vida desse homem, você vai ver que algumas coisas marcam essa história. Abraão, pai na fé, tinha como elemento principal a obediência, e não existe fé sem obediência. Se alguém diz para você que tem fé e não obedece, ele não tem fé. Toda fé pressupõe obediência. Não existe fé sem preceito, não existe fé sem valor, não existe fé sem dever de casa. A vida cristã é uma vida de disciplina diária. Quando se levanta, a primeira coisa que se deve fazer é orar. Às vezes antes de escovar os dentes para não ter o perigo de esquecer de orar. Quando vai se deitar, a última coisa que se deve fazer é orar. E assim, a vida do crente é de fé em fé e de vitória em vitória. O que nós aprendemos com essa história na noite de hoje? Pastor, como é que eu saio da condição de Abrão e me torno um Abraão? Como é que eu saio da condição de um homem ligado à terra, à família, às tradições, às culturas regionais, para um homem que se torna um verdadeiro peregrino nessa terra, nesse mundo que não nos pertence? Como isso acontece? Começa com a decisão, com a atitude de ir. Todo crente, todo aquele que aceita Jesus, ele precisa ter consciência que ele terá que ir e terá que vir. E a vida cristã é uma vida de ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir. E Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nessas indas e vindas da caminhada cristã, o Senhor vai derramando sobre nós uma proteção e uma bênção sem medida. Se você pega o final desse texto aqui, de Gênesis capítulo 12, termina assim dizendo: "Se tu uma bênção". A palavra bênção no hebraico é barar. Barar. Se tu uma bênção. E se você for olhar lá na origem hebraica, você vai ver que barar pressupõe prosperidade. Pressupõe na origem obediência. Pressupõe multiplicação. Se você for olhar a origem dessa palavra no hebraico, você vai ver claramente que Deus tinha para ele quando disse: "Se tu uma bênção", prosperidade. É tudo que é tudo que o povo de hoje quer. Mas o povo de hoje tem feito confusão no meio cristão evangélico. As pessoas produzem uma toalhinha escrito "Se tu uma bênção" e manda as pessoas levar essa toalhinha para casa, achando que ele será uma bênção simplesmente por portar um lenço escrito "Se tu uma bênção". Quando na verdade não é isso que nos faz uma bênção. O que nos faz uma bênção, primeiramente, é aprender a ouvir a voz de Deus, como Abraão havia aprendido. Abraão poderia não ter a fé que deveria ter, mas já sabia identificar
a voz do Senhor. No meio de uma família idólatra, ele morava numa região, na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre dois rios. Ele morava num lugar chamado Ur dos Caldeus, que era um país da Suméria. E lá nesse lugar onde ele morava, se adorava um Deus chamado Lua. É por isso que você vai ver os muçulmanos, toda mesquita tem uma lua em cima da mesquita. Por quê? Porque é uma fé oriunda dos sumérios, e essa fé era a fé ao Deus Iu-Ilá, Deus Lua. Aí, meus irmãos, esse homem já sabia ouvir a voz de Deus. E eu pergunto, quantos aqui sabem ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas não sabem nem quando estão sendo tentadas. A pessoa é tentado, o crente é tentado, e ele não sabe que está sendo tentado, ele acha que o pensamento é dele. A pessoa não sabe, muitos chegam, pastor, como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo e quando é o diabo? Se a pessoa faz essa pergunta, pode ter certeza que não é Deus, porque quando Deus fala, não deixa dúvida. Três coisas marcaram a vida desse homem. Eu quero trabalhar isso com você. Eu quero que a igreja preste bastante atenção. Abraão era um homem de tenda, de altares e de promessa. Quantos Abraãos nós temos? Quem são os gigantes que vivem em tendas, que constituem altares e que são portadores de promessas? Você vai ver que esse homem era um tipo de crente. Quando ele sai, então, da sua terra, verdadeiramente de Harã, da sua parentela, da sua família, ele vai para Canaã. E quando ele lá chega, ele se torna uma pessoa, de certa forma, errante, no bom sentido, armando tendas, desarmando tenda, vai para outro lugar, arma tenda, desarma tenda, arma tenda, desarma tenda, arma. E o que isso nos remete? Queridos irmãos, a vida cristã, a nossa vida é uma vida de tendas. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos desse mundo. Nós devemos estar sempre prontos para levantar acampamento. Se o Senhor Jesus voltar nessa noite, você está com a tua tenda desarmada, pronto para subir. Abraão era um homem que estava sempre pronto para a caminhada. Se nós somos forasteiros em terra estranha, peregrinos, eu digo para você, a qualquer momento o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, pode voltar e nós teremos que, como Abraão, levantar acampamento para partir para a eternidade, para se encontrar com Ele nos ares. Então nós somos homens também prontos para partir, assim como Abraão fora. Isso é ser um gigante na fé, guardar a certeza de que Jesus está voltando. O grande problema da igreja hoje, irmãos queridos, é que não se prega mais a volta dele. Hoje se prega 1000 maneiras de se ficar rico. Hoje se prega tudo. Tem igreja até dando aulas de culinária. Tem igreja, irmãos, ensinando karatê e judô. Tem igrejas ensinando aula de datilografia. Por incrível que pareça, nem existe mais máquina de datilografia. Tem igrejas ensinando autoajuda. E tem pastores pregando sobre psicologia, quando deveria pregar sobre a volta de Jesus. E Jesus disse: eu virei num tempo quando ninguém espera, como ladrão da noite. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E será como nos tempos de Noé, as pessoas vão se casar, se dar em casamento. Por quê? Porque ninguém vai estar esperando mais. E por que não está esperando mais? Porque a igreja não prega a volta de Jesus. E o povo, em vez de armar tenda, constrói castelos, constrói edifícios,
achando que vai ficar aqui para sempre, quando na verdade, quando a igreja subir, tudo que é teu fica nas mãos do anticristo. Teu carro não é teu, o anticristo vai dirigir. A tua casa não é tua, o anticristo vai ficar com ela. Então, a despeito do nosso pai na fé, nós somos gigantes, assim como ele, devemos estar prontos para levantar acampamento e subir para a eternidade. Sabe o que me dói, pastor? É que isso não impacta mais as pessoas. As pessoas recebem isso, às vezes, não estou falando dessa igreja, as pessoas recebem isso, eu não sei se duvidando, eu não sei se não mentalizando, não refletindo, não esperando, não causa mais a paz. Não se acostumem com as coisas de Deus. Não deixa isso cair numa fala comum de entendimento. Mas cada vez que se disser Jesus está voltando, diga: Maranata, vem Jesus. Deseja a volta dele. Afinal de contas, isso é fato. E é uma doutrina da iminência que é pregada que Jesus cedo vem, logo vem. Eis que vem sem demora. E olha, nunca crie que a volta de Jesus está tão próxima como agora. E olha que eu sou um homem de letras, hein? Eu digo para vocês, todas as profecias estão se fechando para a volta de Jesus a partir de 2018. O pessoal até brincou comigo, hein? Pastor, você não está marcando data? Estou, a partir de 2018 e antes de 2018 a qualquer hora. Abraão também, pastor, ele era um homem de altares. Todo lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar. Ele recebia uma bênção, Deus falava com ele levantava um altar. Ele ia para outro lugar em Canaã, Deus falava com ele levantava outro altar. O que isso significa? O que isso tem a ver conosco? Meu amigo, meu irmão e minha irmã. Abraão buscava a presença do Senhor. E eu pergunto, você gigante na fé, tem também buscado a presença do Senhor? Deus tem falado com você? E quando Deus fala com você, o altar pega fogo. No tempo de Abraão, do patriarca, ele levantava um altar, e como isso se dava? Pegava uma pedra, colocava sobre outra pedra, e colocava sobre outra pedra. E aí então ele sacrificava sobre aquele altar, e ali ele fazia a sua devoção. E hoje, pastor, como que funciona para a igreja? Você é o altar. E a pedra não precisa ser colocada uma sobre a outra, porque a pedra é Cristo e ela já mora em você. No teu altar tem que arder labaredas de fogo. No teu altar tem que haver sacrifício. Não é de vez em quando, mas é todo dia. Todo dia o eu tem que morrer. A si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que for humilhado será exaltado. Se alguém te mandar andar uma milha, ande duas. Se lhe bater numa face, dê-lhe a outra. Não perdoarei 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu digo, irmãos, isso é tudo o que as igrejas da pós-modernidade não têm pregado. Porque hoje é a lei do temos que levar vantagem em tudo, de que eu posso, de que eu declaro, de que eu determino, de que eu exijo de Deus. E eu digo, esse Deus não é o nosso, porque o nosso nos ensina a morrer todos os dias. Para nós ele deixou o legado de Getsemane. Para nós a madrugada é momento de encontro com o Senhor, não é momento de roncar. E eu digo para você, olha querido, para você existe um Getsemane todos os dias. A palavra Getsemane significa prensa de azeitona, e a azeitona é você. É de você que o Senhor quer extrair o óleo. E para que isso aconteça é preciso que você se posicione. Pastor, mas a minha fé é pequena.
tamanho de um grão de mostarda. Se você tem uma fé pequena, é sinal que você já pode ser usado pelo Senhor. Quando nós falamos gigante na fé, irmão, o gigante aqui é em proporções microscópicas. Uma bactéria nós não enxergamos a olho nu. Um vírus nós não enxergamos a olho nu. Mas quando você vai para um microscópio, ele se torna um gigante. E o nosso Deus é um Deus que tem capacidade de ampliar a própria visão. E quando Ele olha para você, Ele vê você um gigante. Quando então o anjo do Senhor se encontra com Gideão, ele disse: vai nessa força, varão valente. Que varão valente? O homem vai morrer de medo. Mas Deus não olha para os nossos medos. Deus não olha para as nossas limitações. Ele não vai olhar se você não tem escolaridade. Ele não vai olhar se você não tem patrimônio. Ele não vai olhar se tua fé é pequena. Porque quando ele olha para Pedro, ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E muita gente faz confusão. Pedro pode não ser a pedra que vai suportar a igreja, mas é a pedra que está ao lado da rocha eterna. Sabe? Quando você olha para Pedro, Jesus olha e fala: farei de ti um pescador de homens. Que pescador de homens que após a morte de Jesus, que ele negou, ele volta para pescar. Jesus então vai lá, busca Pedro e fala: negativo, cidadão, volta aqui, vamos comer um peixe assado, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai trabalhar, rapaz. Vai pescar homem, foi para isso que eu te constituí. E muitas vezes, irmãos, o Senhor está assim, te perguntando: você me ama? Não, pastor, mas eu preciso comprar um carro zero. Não é isso que eu estou perguntando. Você me ama? Não, pastor, a minha igreja é pequena, eu queria ter uma igreja maior. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vamos trabalhar, que no pequeno se faz o grande. Irmãos, quem não quer, irmão, ser membro de uma igreja que tem galeria? Mas a igreja que tem galeria hoje, ontem começou debaixo do pé de manga. E nós temos que viver assim, irmão, sabendo que o nosso Deus é o Deus da provisão. Um pastor que para vir para cá, irmãos, teve que fazer um consórcio de igrejas para ajudá-lo. E hoje eu tenho certeza que ele já está em condições de ajudar. Tanto é que o pastor Antônio Júnior já apareceu para ser ajudado. Talvez hoje essa igreja não tenha condições de ajudar financeiramente a igreja batista que está chegando, mas tem condição de fazer cobertura espiritual, e esse é um bom começo. Entende? Quando eu vim aqui não tinha ar-condicionado, louvado seja Deus. Quando eu vim aqui, irmãos, a igreja não estava forrada, não estava bonitinha. Deus está operando nesse lugar. Um pastor só é pastor de uma igreja depois de 7 anos, irmão. Um pastor só é pastor de uma igreja depois de 7 anos. É quando ele conhece todo mundo, sabe com quem pode contar e com quem não pode. É um pastor que já tem um panorama, a radiografia espiritual da igreja. Então nós precisamos nos posicionar. Abraão era um homem de altares. Essa igreja é uma igreja de altar. Altar de intimidade com o Senhor. Toma posse. Abraão era um homem de promessa. E uma promessa que ele tanto queria ser pai. Me diz, como é que uma mulher com 90 anos consegue ser mãe? Tem hora que eu fico olhando para a Bíblia e falo: Jesus, só o Senhor me fazia acreditar num negócio desse. Como é que uma mulher pode ser mãe com 90 anos, irmão? Não funciona mais nada, Jesus. Tinha muita saúde, mas a própria época se escandalizou porque também não tinha condições. E quando o anjo chega para dizer que ela seria mãe no outro ano, ela riu. E o anjo não gostou. Porque quando você deixa de crer em Deus, você crê no diabo. Grava isso, irmãos. Toda vez que você erra o alvo que é Cristo, você acerta o diabo. Quando você recebeu a palavra, creia. Ah, mas é impossível. Impossível porque o teu salário é pequeno, o meu é grande. Possível porque você não tem fé, eu tenho um pouquinho. Então preste atenção, naquela própria época, ter filho aos 90 não era comum. Abraão estava com 100, e depois que a mulher morreu com 127, ainda foi pai de novo. Ô glória! Homem forte em Cristo. Glória! Percebe, queridos, a diferença que faz? Quando Deus
você com 130 vai dar forte. Forte. Abraão recebeu a promessa que teve um filho. Um filho chamado, que se chamou quando nasceu, Isaac. Mas às vezes a gente quer ajudar Deus e esse é o problema. Todos nós temos profecia. Pastor, e qual é a profecia que há para a minha vida? Você é vencedor. Tudo podemos naquele que nos resistiu o diabo e ele agindo Deus quem? Se Deus é por nós, quem? Então você tem promessa, irmão. E sabe por que nós não conseguimos às vezes deslanchar? É porque nós cremos no intelecto e não cremos no coração. Tem muita gente que aceita Jesus na mente, não aceita no coração e vai para o inferno por um Paulo. Percebe? Eu posso crer num Jesus histórico e nunca conhecer o Jesus que salva, cura, liberta e voltará. Então cabe a você tomar posição a partir de hoje. Pastor, eu quero ser um homem de tendas. Então se prepare, porque Jesus pode voltar essa noite. Talvez amanhã nem vai ter culto, viu, pastor? E se não tiver culto, quem ficar pode pegar a chave do irmão santo. Eu não sei se ele vai também. A chave do meu carro pode pegar, eu não vou precisar mais dele. Verdade, irmãos. Nós temos que, para ser gigante na fé, precisamos ser homens de altares. Amém? Todo dia vá para a oração. Ore no almoçar, ore no jantar, ore pelo teu pastor, ore pelas finanças da tua igreja, ore para Jesus voltar, ore pela paz de Jerusalém. Ora sem cessar. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. E para finalizar, você é uma pessoa, você é um homem, uma mulher que tem promessa. Eu tenho um amigo que toda profecia, toda palavra de Deus que ele recebe, ele anota. E quando Deus quer falar com você, ele confirma até 5 vezes a sua palavra. Você recebeu uma palavra? Anota que o próprio Deus vai confirmar na boca de outro profeta. Amém? Quem são os gigantes da fé aqui na noite? Vamos trabalhar para que essa obra possa prosperar cada dia mais. Louvado seja Deus porque vocês estão aqui. Deus visitantes. É uma festa ou não é? Cadê os visitantes, irmãos? Os visitantes que estão aqui são pastores. E cadê o visitante que não conhece a palavra? Lá no hotel onde nós estamos, nós conhecemos uma menina. E nós a convidamos para estar aqui. Ela disse que vai vir amanhã à noite. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como pode alguém crer se não ouve? E quando nós deixamos de praticar o ID de Jesus, nós nos tornamos um clube de final de semana. Tem muita igreja aí que não pode fazer piscina e sauna. Vira um clube. Aqui nós precisamos é de sangue novo. Aqui nós precisamos é de gente nova. Sabe? Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A igreja vem para o céu e ser galardoada, e eu temo se haverá galardão ou se haverá chibatada. Porque uma igreja amorosa, uma igreja que não tem praticado o ID de Jesus, e quando a igreja não pratica o ID de Jesus, ela começa a se consumir de desentendimentos. Faz a obra dele, que ele cuide do que é seu. Trabalha para ele, que ele trabalha para você. Seja fiel, que ele será fiel. Eu tenho uma família na igreja, queridos irmãos. Essa irmã desenvolve um trabalho fantástico na igreja. Praticamente toda a família está convertida. E eu tenho visto essa família prosperar financeiramente. E olha que a gente não fica pregando prosperidade, não é daqui para bater um pouquinho mais. E como tem prosperado, sabe por quê? Não é só porque é fiel nos dízimos nas ofertas, mas é porque trabalha para o Senhor, trabalha para Ele, ame a tua igreja, sabe, ame o teu povo, sabe, faltou um irmão, liga para ele.
Se preocupe com o teu irmão. Fale de Jesus para quem não conhece. Eu não sei se a pessoa vai ter que vir na igreja. Isso não é problema nosso, irmãos. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Abre a boca e deixa Deus falar. Amém. Se você pregar para 21 se converter, valeu. Sabe? Então que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem caminhando de fé em fé. Lembrem-se, nós temos por pai Abraão. Era um homem que transferiu para nós grandes somas de fé. Hoje nós temos uma referência que se eternizou na palavra. Jesus, o teu Redentor, vive e reina e vai voltar para buscar a igreja. Eu quero que você se desperte. Amém? Amém. Louvado seja Deus.